Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós novamente para mais uma aula de hebraico bíblico. Meus queridos, deixe-me dar uma explicação. Eu estou trabalhando agora numa fazenda, na roça. Então, se vocês ouvirem aí algum barulho de animais, é assim mesmo. E também estou fazendo essa aula aqui agora à noitinha, porque durante o dia tem muito trabalho, tem muito barulho de máquinas, coisas desse tipo. Então vamos ver, é uma experiência. Eu comprei uma nova lousa para fazer o trabalho aqui, enquanto eu não estou lá na minha igreja em Paulínia, não é? Então já fazem 2 semanas que estou aqui, comprei essa lousa e agora nós vamos fazer uma experiência para saber se fica bem, não é? Se vocês conseguem visualizar tudo direitinho. Aqui tem a lâmpada reflete aqui, mas não consegui tirar isso porque eu estou numa condição bem difícil aqui, tá bom? Mas a verdade é, por que eu fiz isso tudo? Para não, em consideração a vocês, para não deixar vocês sem a continuidade das aulas. Então, já que é por consideração, eu peço que vocês também tenham consideração comigo, não é verdade? E dê um like aí se deu tudo certo, também compartilhe a aula e que você possa se inscrever no canal se você ainda não o fez. Assim a gente vai incentivando, não é? O canal vai crescendo, tá bom? Meus amados, vamos lá então. Substantivo, nossa aula de número 22, para encerrarmos o assunto substantivo. Lembra que nós vimos substantivos lá, gênero e número, não é? Então, agora nós queremos ver alguns casos especiais, ou seja, as exceções. Toda língua nós sabemos que tem alguma exceção, né? Então aqui nós listamos algumas exceções para que quando você estiver lendo a sua Bíblia e você encontrar algo assim, então você saiba que isso é normal, faz parte da língua hebraica, tá bom? Então, nossa primeira exceção. Há palavras masculinas que recebem a desinência do plural feminino, ou seja, há substantivo masculino, que quando nós vamos fazer o plural dele, ao invés dele receber o plural masculino, ele recebe o plural feminino. Uma coisa para lembrar essa questão de plural. Vamos pegar aqui a palavra sus, cavalo, né? Então, sus. Qual o feminino de sus? Sussá. Qual é o plural de sus? Sussim. O plural de cavalo. Sussim. O plural de égua. Sussot. Então, sus, sussim, ou sus, sussá, sussim, sussot. Então, cavalo, égua, cavalos, éguas. Certo? Então, grave bem essas terminações porque são muito importantes, né? O feminino, que é geralmente o a, né? Sussá, que é o kamitz, re, não é? Sussot, que é o plural feminino, e o sussim, que é o plural masculino, certo? Então vamos lá, o exemplo ajuda bastante, né? Por exemplo, a palavra ave. Se a gente não sabe disso, se eu quero dizer pais, então o que eu faço? O normal é eu colocar a desinência do masculino aqui, ó. Avim. Mas não é. Então esquece isso. Qual é o plural de ave? Uma palavra masculina. Então recebe a desinência do plural feminino, que é o, tá bom? Então, av, avot, pai, pais. Segunda exceção, aqui já é o contrário. Há palavras femininas que recebem a desinência do plural masculino. Então, é o inverso, tá? Exemplos. Ioná. Olha, Ioná, pomba. Então, sabemos que é feminino.
Então, o que vem à mente quando nós queremos dizer pombas? Vem ionot, certo? Esse é o plural feminino, mas está incorreto. Então, o plural é uma exceção, então ele recebe a desinência do plural masculino. Pombas. Então, ioná, ionim. Tudo bem? Então é isso aí, meus queridos. E outra coisa, vão praticando para que vocês possam já bater o olho nas palavras e não ficar pensando. Já ler como se fosse, né, como se fosse um português aí, para você já fazer a leitura sem precisar ficar pensando. Tudo bem? É isso aí. Se você ainda tem dificuldade com isso, volta lá nas primeiras lições, né? Nas primeiras lições, começa tudo de novo. Pela lição número 1. Decore bem a lição número 1. Depois de decorado, passe para a lição número 2. E assim sucessivamente, até ficar uma leitura normal para você, como se você estivesse lendo o português. Vamos lá. Nossa terceira exceção. Terceira. Há palavras que podem receber, tanto o plural masculino, quanto, vamos abreviar um pouquinho aqui, né? Quanto o plural feminino. Ok? Exemplo. O exemplo ajuda bastante, né? Exemplo. A palavra dor. Ó, dor. Né? Dor, que é geração. Geração. Nesse caso, então, o que nós dissemos? Tanto faz. Nós vamos encontrar na Bíblia, nós vamos encontrar o quê? Dorim, né? Ó, dorim. Ou nós vamos encontrar dorot. Dorot. Lembra que esse ot é sempre o TH, a língua nos dentes, né? Como o inglês. Dorot, certo? Gerações. Então, tanto faz Dorim como Dorot, gerações. Tudo bem? Então, esse é o nosso terceiro caso, tá? Vamos lá, meus amados. Dá uma paradinha aqui para você assimilar, não é? Vamos lá. Nossa quarta exceção, ou exceção de número 4. Essa lousa é mais difícil de apagar um pouquinho. Lembre de dar um like, não é? Lembre de dizer se vale a pena continuar gravando as aulas, porque eu estou em torno de 3 semanas aqui na fazenda, eu estou começando uma igreja aqui na roça. Tá uma benção o trabalho, não é? Então, lembre de dar aí um like, dizer se tá legal ou não, porque senão eu vou ter que gravar só quando tiver em Paulínia. Vai ser um pouco difícil, tá? Nossa quarta exceção. Há palavras que só aparecem
no plural. Há palavras que só aparecem no plural. Exemplo. Panim. Ó, panim. Panim. Panim eu posso traduzir por face ou faces, né? Mas faces às vezes não, porque aí de repente vai lá para um dual, né? Eu não me recordo agora, tá bom? Mas panim, tá? Panim, face. Aí você pode pensar, mas que estranho. Não, nós temos em português também, não é? Nós temos o lápis, não é? Lápis só existe no plural, certo? Então, é isso aí, meus queridos. Panim. Mas vamos supor, eu não me recordo agora, tá? Se tem dual, eu penso que tem. Panaim. Mas, se nós tivéssemos aí muitas faces, né? E não um par, não é? Então seria panim, tá? Panim. Face ou faces, tanto faz no singular ou no plural, tá? Muito bem. Vamos lá, meus queridos. Então, se você não pegou alguma coisa, volte o vídeo, volte até pegar, assista várias vezes, não é? Assim como eu estou fazendo aqui um esforço para passar o conhecimento para vocês, então vocês fazem aí um esforço também para assistir várias vezes, para não ficar dúvida. Às vezes as pessoas escrevem lá no comentário alguma dúvida ou alguma coisa, às vezes até dizendo que está errado, mas é que ele não prestou atenção na última aula. Às vezes uma coisa que eu expliquei, ele critica, não é? Ele diz que está errado e tal. Mas então vamos lá, às vezes pode ser que passou alguma coisa mesmo, né? Mas até agora que eu me lembre não, tá bom? 5. Então a nossa quinta exceção. Quando o masculino, olha bem que isso aqui é interessante. Quando o masculino termina em vogal, quando o masculino termina em vogal, acrescenta-se o tal. Acrescenta o tal para indicar o feminino, tá? Para indicar o feminino. Tudo bem, moçada? Vamos lá. Exemplo. Vamos pegar aqui. Moabe. Moabe. Ó, termina em vogal, certo? Hirikigador. O que é isso aqui? Moabita. Então, ele é um moabita, né? Então, moabita. No caso aqui, um moabita masculino, certo? Um homem moabita. Então, quando termina em vogal, acrescenta-se o tal. Como é que eu faço, então, feminino? Uma mulher moabita. Então, moabita, TH, língua no dente, moabita, tá? Ó, tá difícil aqui. Moabita. Então, feminino, certo?
Então, o que que é isso? Moabita, uma mulher moabita. Certo, moçada? Vamos lá, meus queridos, minhas amadas. Vamos lá. Nós temos um outro caso aqui. Yehu, tá? Yehudi. O Yehudi é o nosso querido judeu, tá? Nosso irmãozão judeu lá. Opa. Judeu, sabe a mesma coisa, mas deixa quieto. Judeu. Então, como é que eu faço? Terminou em hirikador, terminou em vogal. Então, vai ser Yehudi, TH. Judia. Isso aí, meus queridos, judia. Muito legal aprender mais um pouquinho, né? Da segunda ou terceira aula em diante, nas próximas, eu vou começar a passar também para vocês uma aula de exercício e depois a próxima aula será a resposta, para vocês fazerem os exercícios e depois a resposta dos exercícios para vocês verem se vocês acertaram, tá bom? Ore por mim, porque é bastante serviço e eu quero continuar aí cooperando com o aprendizado de vocês, né? Eu estou muito feliz porque tem alguns alunos que já conseguem ler muita coisa na Bíblia hebraica. Muita coisa mesmo. Então, há um aluno que está lendo fluentemente. É incrível como que ele avançou. Então, isso tudo é sinal de persistência. É ouvir o vídeo, ouvir. E quando você terminou de ouvir, ouve de novo, tá certo? Então, quanto mais você ouve, mais você vai assimilando, né? Eu tenho salmos que eu estou fazendo de tudo para decorar o salmo inteiro em hebraico, né? Então, há alguns salmos que eu quase decorei já, ele todinho. Então, é através da repetição. Não tem outro jeito, né? Muito bem, queridos. Vamos lá para a nossa última exceção. 6. Acasos em que palavras terminadas em e, que é o nosso caso que nós vimos agora há pouco, fazem o feminino em a. Então, ao invés de colocar aquele tal, coloca-se o normal aqui, o Kamitz Re, que é a desinência do feminino, certo? E isso ocorrendo, duplica-se o iode. Duplica-se o iode. Esse iode aqui, ó. Duplica-se para iniciar a sílaba.
para iniciar a sílaba por consoante. Para iniciar a sílaba por consoante. Exemplo. Certo? Eu não consigo abaixar mais que isso, então eu vou dar um tempinho para você fixar bem a ideia, para eu apagar e escrever o exemplo em cima, senão coluna de idoso não tem mais conserto. Isso aí. Então, ó, há casos em que palavras terminadas em hirikigador fazem o feminino em a. E isso ocorrendo, duplica-se o iode. Lembra como é que duplica? Com um dagueche forte. Para iniciar a sílaba por consoante. Lembra que em hebraico não pode iniciar uma sílaba com vogal. Sempre tem que iniciar com uma consoante. Estão lembrados? Então é isso aí, tá? Vamos lá, grava bem a ideia e nós vamos para o exemplo agora. Exemplo. Desculpe. Exemplo. Vamos lá. Riviri. Ó. Riviri. Riviri é hebreu. Hebreu. Agora, como é que eu digo hebreia? Não é? Nesse caso aqui, lembra que nós escrevemos? Duplica-se o iode. Então eu vou ter aqui hebreia, tá? Então, ó, riviri. Se eu deixar só assim, eu vou começar a sílaba com vogal, não pode. Então eu tenho que duplicar aqui, ó. Duplicar, certo? Olha lá. Riviri e ya. Ó. Y-A. Riviri ya. Certo? Ó. Tenta lembrar aqui, olha. Tipo aspiração forte, né? Hirik, ó. Sheva, né? Sheva, hip. Sheva secante, né? Riviri, ri, aqui tem uma sílaba. Começou com resh, né? Hirigador, agora Y-A. Percebeu? Então, hebreia. Se ficou dúvida, entre em contato comigo, não há problema, tá? Agora, qual o plural de hebreu? Ivirim, né? Ivirim. Então, vocês vão achar isso aqui na Bíblia. Quando eu estiver dando os exercícios, então vou ver se eu consigo dar para vocês o versículo, tá? O capítulo, o versículo, tudo direitinho, para vocês ir na Bíblia hebraica e não ter problema, tá? Agora, Hebreus, agora, hebreia, como é que eu faço? Hebreias, né? O plural. Riviri. Ó, plural feminino. Ot. TH em inglês. Ot. Mas não posso deixar assim para começar a sílaba com vogal.
Então eu tenho que duplicar, tá? Quando eu duplico, aí o que que acontece? YOTH, tá certo? Entendido, meus queridos? Meus amados irmãos, uma alegria estarmos com vocês novamente, tá? E termos um tempinho aí para gravar esta aula. Espero que o ambiente em que eu estou aqui, que eu estou ao ar livre, né? Que o ambiente não cause dificuldade para vocês, tá bom? Eu estou dando o meu melhor, então espero que vocês entendam isso, tá? Estou tirando um tempinho do meu tempo livre para dar o meu melhor para vocês. Então, se caso ficou bom, dá um joinha, dá um like ou diga lá que deu, porque daí a gente vai fazendo mais aula mesmo estando aqui na roça, tá bom? Deus abençoe vocês, um prazer estarmos juntos novamente, que a graça do Senhor Deus seja com todos, que o Eterno abençoe você e a sua querida família. Até mais, Shalom!